Crescer sem correr. O primeiro contato com a IA. Tem gente tentando aumentar a rentabilidade correndo mais risco. Outros estão fazendo o contrário e ganhando mais com menos estresse. O que você vai entender aqui muda a forma de investir, como usar inteligência artificial para enxergar antes, decidir melhor e crescer de forma consistente. Isso já está sendo usado por investidores que não dependem de sorte nem de timing perfeito. E antes que você pense que isso é técnico demais, não é. Você consegue aplicar hoje com ferramentas simples e transformar a forma como analisa seus investimentos. Rafael sempre achou que aumentar rentabilidade era sinônimo de fazer mais movimentos. Mais compras, mais vendas, mais tentativas. Só que, na prática, isso só aumentava uma coisa: o desgaste. Ele passava horas olhando gráfico, notícia, opinião, sempre com a sensação de que estava atrasado, que alguém sabia algo antes dele. E esse sentimento levava a decisões apressadas. Entrava tarde, saía cedo. Ou pior, ficava parado quando deveria agir. Foi num desses momentos que ele percebeu algo desconfortável. O problema não era a falta de informação. Era excesso. Informação demais, sem filtro. Foi aí que ele começou a testar uma abordagem diferente. Em vez de tentar acompanhar tudo, ele começou a usar IA como filtro. No começo, parecia estranho delegar parte da análise. Mas ele não usava a IA para decidir por ele. Usava para organizar o pensamento. Pegava relatórios longos, resultados trimestrais, comentários de gestão e colocava tudo dentro de uma análise estruturada. A IA não dava opinião. Ela mostrava padrões. E isso mudou o jogo. Rafael começou a perceber sinais que antes passavam batidos. Uma empresa que mantinha crescimento, mas com margem caindo lentamente. Outra que não chamava atenção no preço, mas vinha melhorando consistência operacional. Esses detalhes não apareciam em manchete, mas apareciam quando alguém conectava os pontos. E é exatamente isso que a IA fazia. Não era mágica. Era organização. Com o tempo, ele começou a usar isso para algo mais estratégico. Parar de reagir ao que já aconteceu e começar a observar o que está mudando. Essa mudança de mentalidade trouxe algo inesperado. Menos ansiedade. Porque agora ele não precisava estar certo o tempo todo. Só precisava estar atento aos sinais. Ele começou a fazer ajustes menores, mais espaçados, mais conscientes. E isso foi reduzindo o ruído. A carteira deixou de ser um reflexo do mercado e passou a ser uma construção mais estável. Foi nesse ponto que ele entendeu algo simples, mas poderoso. Rentabilidade não vem de intensidade, vem de consistência. E consistência exige clareza, não velocidade. A leitura estratégica deixou de ser tentativa e erro, virou análise guiada por padrões. Os sinais antecipados passaram a surgir de comparações entre dados, não de opinião. As decisões começaram a ser graduais, sem pressa. O pensamento de longo prazo deixou de ser discurso, virou prática. E a emoção perdeu espaço porque agora existia um processo. Rafael não ficou mais inteligente do dia para a noite. Ele só parou de tentar competir com o volume de informação e começou a organizar melhor o que realmente importa. E isso abriu espaço para algo que antes parecia distante. Crescer sem pressão constante. Só que tem um detalhe. Usar IA não é só jogar dados e esperar resposta. A forma como você pergunta define a qualidade da decisão. E é aqui que quase todo mundo erra. A maioria usa IA como atalho. Mas quem entende o jogo usa como vantagem estratégica. A diferença está em como fazer a pergunta certa, no momento certo. Prompt de IA. Analise os relatórios mais recentes da empresa e compare com os últimos 3 anos. Identifique padrões de crescimento em receita, lucro e margens. Destaque qualquer mudança consistente, positiva ou negativa,
que ainda não seja evidente no preço da ação. Aponte sinais antecipados de melhora ou deterioração do negócio com base nesses dados. Prompt de AI Extra. Considere as seguintes informações qualitativas sobre a empresa, comentários da gestão, estratégia, setor. Cruze esses dados com os resultados financeiros recentes e identifique se há coerência entre discurso e prática. Aponte possíveis riscos ocultos ou sinais de mudança estrutural que possam impactar o desempenho futuro da empresa. A pergunta certa: onde a rentabilidade começa de verdade? A maioria usa IA e continua tomando decisões ruins. Não porque a ferramenta falha, mas porque a pergunta está errada. O que você vai ver agora é o ponto onde a rentabilidade realmente começa a melhorar. Quando você para de buscar respostas prontas e começa a fazer perguntas que revelam o que o mercado ainda não enxergou. Isso muda tudo. E não tem nada de técnico aqui. É ajuste de raciocínio. Rafael já estava mais confortável usando IA. Os relatórios estavam mais claros, os padrões mais visíveis. Mas ainda tinha algo incomodando. Mesmo com mais informação organizada, algumas decisões ainda não encaixavam. Foi quando ele percebeu um detalhe simples. Ele ainda estava perguntando como um iniciante. Perguntas do tipo: essa empresa é boa ou vale a pena comprar? E esse tipo de pergunta sempre levava a respostas genéricas. Nada realmente útil. Foi aí que ele mudou o jogo. Parou de buscar validação e começou a investigar comportamento. Em vez de perguntar se a empresa era boa, ele passou a perguntar: o que está mudando aqui que ainda não está óbvio? Isso abriu uma camada completamente diferente de análise. A IA começou a destacar coisas que antes passavam despercebidas. Uma leve queda na eficiência operacional. Um aumento de receita que não vinha acompanhado de crescimento de lucro. Ou até o contrário, empresas que estavam silenciosamente ficando mais eficientes. Rafael começou a perceber que o mercado demora para reagir a esse tipo de mudança. E esse intervalo é onde a rentabilidade nasce. Não é no momento em que todo mundo já entendeu. É antes, só que isso exige paciência. Porque esses sinais não explodem no preço imediatamente. Eles se acumulam. E quem está atento vai ajustando aos poucos. Foi nesse ponto que ele conectou com algo que já vinha aprendendo. Decisões graduais. Ele não precisava esperar uma confirmação absoluta. Se os sinais começavam a aparecer, ele ajustava levemente a posição. Sem exagero. Sem pressa. E isso começou a criar uma vantagem silenciosa. Enquanto muitos reagiam a notícias, ele já estava posicionado. E quando o movimento ficava evidente, ele não precisava correr atrás. Esse processo também trouxe um efeito colateral importante: redução da ansiedade. Porque agora ele não dependia de acertar o momento exato. Ele estava construindo posição ao longo do tempo, com base em sinais, não em impulsos. Rafael também percebeu outro erro comum que ele mesmo cometia: confundir preço com qualidade. Uma ação subir não significa que ficou melhor. Uma ação cair não significa que piorou. A IA ajudava justamente a separar isso. Preço é reação. Fundamento é construção. E quem aprende a diferenciar isso, começa a agir antes da maioria. Sem barulho. Sem pressa. Exactly then. A leitura estratégica evoluiu de é boa ou ruim para o que está mudando. Os sinais antecipados passaram a ser pequenas mudanças consistentes, não eventos grandes. As decisões graduais permitiram entrar antes, sem precisar acertar o timing perfeito. O pensamento de longo prazo se fortaleceu com base em construção, não expectativa. E as decisões emocionais perderam força, substituídas por investigação. Rafael não passou a acertar mais. Ele passou a errar menos, porque começou a enxergar antes. E isso muda completamente a curva de resultado. Rentabilidade deixa de ser picos aleatórios e começa a virar tendência. Só que existe um último ponto que define tudo:
Porque identificar sinais é uma coisa. Transformar isso em crescimento consistente é outra. E é aí que quase todo mundo trava. Saber o que está mudando te coloca na frente. Mas é a forma como você transforma isso em ação que define se a carteira cresce ou trava. Prompt de IA. Analise a empresa em nome e identifique mudanças recentes que ainda não são óbvias no preço da ação. Compare crescimento de receita, lucro e margens ao longo dos últimos trimestres e aponte divergências. Indique se há sinais iniciais de melhora ou deterioração operacional e explique como isso pode impactar o desempenho futuro antes de ser refletido no mercado. Prompt de IA Extra. Considere os seguintes dados da empresa. Inserir dados. Avalie se há consistência entre crescimento de receita e geração de lucro. Identifique possíveis sinais antecipados de mudança estrutural no negócio e classifique esses sinais como fortes, moderados ou fracos. Sugira como um investidor poderia ajustar sua posição gradualmente com base nesses indícios, transformando o sinal em resultado. Se esse tipo de raciocínio já mudou a forma como você enxerga seus investimentos, então faz o seguinte agora: se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Porque aqui a ideia não é te dar dica rápida, é te colocar no controle do jogo. Eu sou o Nando, e o que você vai entender agora é o ponto onde tudo se conecta. Porque identificar sinal é uma coisa, mas transformar isso em crescimento consistente é o que realmente separa quem evolui de quem fica girando no mesmo lugar. Rafael já não se sentia perdido. Ele conseguia ler melhor os movimentos, identificar mudanças antes que virassem manchete. Mas ainda existia um desafio silencioso. Como transformar isso em crescimento real? Sem cair no excesso de ação? Porque existe um risco escondido nisso tudo. Quando você começa a enxergar mais, dá vontade de agir mais. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Rafael via sinais e queria ajustar tudo. Pequenas mudanças viravam decisões frequentes. A carteira começou a se movimentar mais do que deveria. E com isso, algo importante começou a se perder. A continuidade. Foi aí que ele percebeu um ponto que muda completamente o jogo. Nem todo sinal exige ação imediata. Alguns sinais existem apenas para te preparar. Outros, para te posicionar aos poucos. Essa diferença é sutil, mas define o resultado. Ele começou a classificar o que via. Sinais fortes, que indicavam mudança clara de direção. Sinais moderados, que ainda precisavam de confirmação. E sinais fracos, que serviam mais como alerta do que como ação. A IA ajudava nisso. Não como decisora, mas como organizadora de contexto. Ela cruzava dados, mostrava padrões, indicava consistência ou ruído. Mas a decisão final continuava sendo dele. E isso trouxe um tipo diferente de confiança. Não era certeza. Era clareza suficiente para agir sem ansiedade. Rafael, então, mudou sua forma de executar. Em vez de grandes movimentos, pequenos ajustes contínuos. Quando um sinal forte aparecia, ele aumentava a exposição de forma gradual. Nada brusco. Quando um sinal enfraquecia, ele reduzia com calma. Sem zerar por impulso. Esse comportamento começou a criar algo que antes não existia. Uma curva de crescimento mais estável. Sem picos exagerados. Sem quedas desnecessárias. Era quase imperceptível no curto prazo. Mas com o tempo, ficava evidente. A carteira crescia, e o mais importante, sem pressão constante. Foi nesse momento que ele entendeu algo que muda completamente a relação com o investimento. Rentabilidade não precisa vir de esforço contínuo. Ela pode vir de decisões bem posicionadas ao longo do tempo. A IA não acelerou o resultado. Ela reduziu o erro. E isso, no longo prazo, faz mais diferença do que tentar acertar tudo. Rafael também percebeu que o maior ganho não estava só no dinheiro. Estava na tranquilidade. Menos dúvida, menos urgência, mais controle. E isso cria consistência, que no fim
é o que sustenta qualquer crescimento real. A leitura estratégica passou a separar sinais relevantes de ruído. Os sinais antecipados foram organizados por intensidade, não apenas identificados. As decisões graduais viraram padrão, evitando movimentos impulsivos. O pensamento de longo prazo guiou o ritmo das ações. E a emoção perdeu espaço para um processo claro, repetível e ajustável. Rafael não ficou dependente da IA. Ele ficou menos dependente do próprio impulso. E isso muda tudo. Porque quando você reduz erro, o acerto começa a aparecer com mais frequência. E quando o processo funciona, o resultado deixa de ser sorte. Passa a ser consequência. Se você entendeu isso, você já está alguns passos à frente da maioria. Aqui não é sobre correr mais. É sobre errar menos e deixar o tempo trabalhar a seu favor. Se inscreve no canal e continua acompanhando. No próximo episódio, como aumentar sua renda passiva com segurança. Porque crescer patrimônio é uma coisa. Transformar isso em renda previsível, sem colocar tudo em risco, é outro jogo completamente diferente. Prompt DA. Com base nos dados da empresa, nome, classifique os sinais recentes em fortes, moderados ou fracos, considerando mudanças em receita, lucro, margens e posicionamento estratégico. Indique quais desses sinais justificam ação imediata, quais exigem acompanhamento e quais podem ser ignorados por enquanto. Sugira um plano de ajuste gradual de posição com foco em crescimento consistente e controle de risco. Prompt de IA Extra. Analise minha carteira atual. Inserir ativos e porcento. Cruze os dados fundamentais recentes de cada empresa com possíveis sinais antecipados de mudança. Identifique onde devo aumentar, reduzir ou manter posição, explicando a intensidade do ajuste, leve, moderado ou forte. Estruture a resposta priorizando consistência de longo prazo e evitando decisões emocionais ou excessivamente frequentes. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!